Como é que eu faço para tirar um pouco desse trauma da matemática? Ó, passa a encarar a matemática de forma diferente. Uma das dicas que eu dou é isso aqui. Ó. Eu vou voltar aqui nesse livro aqui. Ó. Voltar nesse livro aqui. Ó. Malbatã, O Homem Calculado. Eu tenho um vídeo só sobre esse livro. E eu tenho alguns vídeos que contam algumas histórias desse livro. E por que eu recomendo esse livro? Porque, Roger, mas eu preciso saber matemática para ler esse livro? Não. É aí que está. O Malbatã, ele é um professor brasileiro. Ele foi um professor brasileiro, né? É o professor Júlio César de Mello e Souza. Todo professor de matemática tinha que ser igual a ele. Se fosse, a gente não tinha problema. Ninguém ia odiar matemática. Todo mundo ia gostar de matemática. É um professor brasileiro que era fascinado pelo Oriente Médio e ele escreveu vários livros sobre o Oriente, Bagdá, os beduínos e tal. Também escreveu livros sobre os judeus e tal, e ele escolheu esse nome Malbatã porque ele dizia que nome de brasileiro não fazia sucesso na época, na final do século XIX, início do século XX. Então, começou a escrever com o nome de Malbatã e aí ele fez sucesso. Vendeu muitos livros, esse livro aqui, ele é assim, deixa eu ver aqui, essa edição aqui, eu nem sei qual é essa edição, é porque essa aqui é uma edição especial, então ela está na 4ª edição, porque na verdade são 2 livros, num só, tá vendo? Mas esse aqui, se não me engano, esse é o 3º livro, O Homem Calculável, que eu tenho, porque eu emprestava e perdia, e aí eu não gosto de ficar sem. Esse livro aqui, eu comecei a ler esse livro quando eu era criança. Eu li ele uma vez quando eu era criança. Depois que eu conheci esse livro quando eu era pequenininho, eu procurei ele na cidade, lá em Cabo Frio. Eu encontrei ele numa livraria para alugar. Depois eu comprei o meu próprio livro e já li ele dezenas de vezes. Li para meus filhos quando eles eram criancinhas. E de vez em quando eu pego para ler de novo. Por quê? Porque ele conta histórias com alguma matemática, mas você não é obrigado a saber de matemática. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou ler um trechinho dele aqui, só para vocês terem uma ideia. Tenham paciência. Diz assim, ó. O sujeito ele estava conversando com os amigos e um amigo citou um problema. Olha o problema, né? Olha o desafio. Ele contou a seguinte história, olha. Um rajá deixou às suas filhas certo número de pérolas e determinou que a divisão se fizesse do seguinte modo. A filha mais velha tiraria uma pérola e 1/7 do que restasse. Viria depois a segunda filha e tomaria para si 2 pérolas e 1/7 do restante. A terceira faria a mesma coisa, pegaria 3 e 1/7 da restante. A quarta filha pegaria 4 e 1/7 da restante, assim sucessivamente. A nota diz assim, olha, depois de saber dessa divisão, a filha mais nova falou assim, não, isso está errado, eu vou ser prejudicada, não vou receber pérola nenhuma. Aí procurou o juiz. Aí o juiz fez uns cálculos e falou assim, não, pode ficar tranquilo que está tudo certo, você não vai ser prejudicado não. Porque, no fim das contas, todas as filhas receberam o mesmo número de pérolas. A pergunta é, quantas pérolas tinham e quantas pérolas cada uma recebeu e quantas filhas eram? Se você, como eu, for fã da matemática, você vai parar de ler o livro aqui, vai fechar e vai tentar calcular. Se você não for fã de matemática, você vai simplesmente continuar lendo porque ele dá a resposta logo em seguida, de forma tranquila, sem te forçar nada. E isso aqui é apenas um detalhe de uma conversa do livro. No livro você vai encontrar a história de um rapaz que era pobre, saiu da cidade, foi para Bagdá, mas ele era bom de matemática, se tornou secretário do rei, conhece a moça que ele vai se casar, e assim sucessivamente. E a história, ela é toda muito legal, ela tem muita história, mas em todas as histórias você vai encontrar alguma coisinha relacionada à matemática, que é para você ver que você pode encontrar matemática de forma agradável em coisas como histórias como essa. Você vai encontrar aqui, por exemplo, a história da criação do xadrez, que eu tenho aqui no meu canal. Né? E ele conta assim, e é muito legal. Você vai lendo e assim vai. E algumas histórias aqui, elas envolvem a lógica, que é a base da nossa profissão.